o brasão da imagem, o número do documento, bem aqui, ó, onde está escrito o número, né? Porque imagina só, tu tá em uma empresa, aí tu comunica tu é gerente, tu comunica algum funcionário, aí tu precisa ter o número daquele memorando para registrar que tu comunicou aquele funcionário para ele vir fazer alguma coisa contigo, para ele saber de alguma coisa referente ao comunicado, né? Que está sendo tratado no memorando. O emissor, junto com o departamento, o cargo dele, já que se trata de um documento interno, o destinatário, e juntamente com o departamento e a função do destinatário, o assunto, é importantíssimo ter um assunto, a cidade, data, ela, diferente dos outros documentos anteriores, a gente não vai botar ela no fim da folha, a gente já vai botar ela aqui em cima, que é para ficar registrado logo aqui. Então, o pronome, né, prezada senhora, prezado senhor, prezado senhorita, né, é onde a gente se refere à pessoa que vai receber o documento. Né? E o textozinho, bom, vamos ler esse texto. Então, ao cumprimentá-la cordialmente, o texto diz, né, prezada senhora, ao cumprimentá-la cordialmente, né, significa que a gente está conversando, cumprimentando a pessoa. Então, venho por meio deste memorando informar que não foi possível comprar uvas devido à ausência dessa fruta nos estabelecimentos de venda de alimentos. Sabemos da importância dessa fruta para as festas natalinas e tão logo seja possível iremos verificar novamente a sua disponibilidade no mercado de alimentos. O texto veio com o assunto e ele deu duas informações. A primeira é que não tinha a fruta, qual é a fruta uva passas, o porquê de não ter, e depois que ele ia verificar se vai ter disponível novamente, né? Então, presta atenção, foi muito fácil ele dizer isso, né? Mais importante ainda é escrever isso de forma formal, já que, por exemplo, é um departamento comunicando ao outro setor, né? Um departamento de compra, poderia ser um departamento de finanças comunicando a um departamento de compra, e assim indo, né? Mas dentro da empresa, como bem alimentos. E no final ele se despediu do departamento, da destinatário, com apenas uma palavra anteciosamente. Né? Aqui embaixo tem a assinatura e o nome e o cargo da pessoa. Não sei se vocês estão conseguindo ver, tem um negocinho na frente. Tá. Onde está escrito assinatura. Qualquer coisa vocês podem dar um zoom. Para quem está no celular, pode dar um zoom na tela, que chega mais próximo. Beleza? Então, tem a assinatura, né, tem a linhazinha para assinar. Como hoje todas as empresas estão, todo mundo praticamente é digital, não precisa mais imprimir, enviar impresso esse documento. Ele poderia ser feito e enviado por e-mail e assinado de forma eletrônica, né? Uma assinatura digital ali. Né? Mas não tem problema nenhum enviar esse memorando de forma impressa. Porém, ele precisa ir devidamente lacrado e com todo o padrão de segurança, já que é uma comunicação interna e formal da empresa, e ela deveria chegar a Maria de Nazaré Pereira, né? Para ela, somente para ela abrir o setor de cozinha. Então a gente vai formatar esse texto aqui como costume para a gente memorizar ele. Deixa eu... Peraí. Para a apresentação. Só um minuto que deu uma travadinha aqui.
Pessoal, eu vou sair da reunião, mas eu vou voltar rapidinho que travou o negócio aqui. Fiquei aí, não sai não. Tá, beleza, calma aí. Tá, beleza, vamos apresentar aqui. Não é esse. Tá, beleza, vamos formatar aqui. Eu acho que dá pra ver bem aí, ou tá ruim de eu ver? A gente vai formatar aquele mesmo texto. Tá, então vamos começar pelo timbre. A primeira coisa que a gente vai fazer é ver a layout da tela, que é bem aqui, as margens da tela. A gente vai em layout, a gente põe as margens e põe o padrão. A margem superior da página ela precisa ser 2 centímetros, como está aqui. A esquerda dela, a inferior também precisa, a inferior precisa ser 2,5. A gente põe 2,5 aqui, pá. A esquerda também é 2,5 e a direita é 2. Então a superior e a direita é 2, a esquerda, aqui a esquerda da página é 2,5 e a inferior também é 2,5. Beleza. O timbre da imagem, que é isso aqui, ó, os dados da empresa é o timbre, a gente precisa colocar ele aqui no centro, centralizado. Então a gente vai botar aqui. A imagem, esse brasão vai ter a formatação com uma altura de 2 centímetros e a largura de 2,5 centímetros. Beleza. A gente pode sim, puxar ele mais para cá um pouquinho. O nome da empresa ela precisa estar sempre em negrito, né? Primeiro a gente vai mudar a fonte. Toda a fonte da formatação ela precisa estar em Time News, então a gente vai selecionar toda ela do timbre aqui e colocar o Time News. Vocês poderiam também criar aqui, ó, onde está escrito estilo, ó, onde eu estou passando o mouse e aparece vários estilos. Né? Como o texto é pequeno, eu vou fazer ele tudo manualmente para a gente praticar bastante. O tamanho da fonte ela precisa estar em 12 centímetros, 12 pt. O nome da empresa precisa estar bem destacado, que no caso é negrito. Precisa colocar em negrito.
Brasil, onde a gente já se formatou. O número do memorando, como eu disse, ele é muito importante, então ele precisa ter aqui a numeração, né? A numeração não é somente aqui a numeração, para ficar registrado, bonitinho. A data e hora, ela vai ser justa à lateral direita da página, né? Alinhada à direita aqui. Então ela vai ficar aqui. Isso aqui é muito importante, ó, isso aqui, toda a estrutura como a gente já viu anteriormente, o destinatário e o emissor, né? No caso, o emissor aqui é o primeiro, Carlos Alberto Neves, do Departamento de Compras, para o destinatário Maria José Pereira. Também vai ficar aqui. A gente vai formatar primeiro e depois a gente vai botar na fonte. Né? Qual é o assunto? O assunto, compras. Compras de uvas passas. A gente pode colocar em negrito ou não, tá? A gente vai colocar em negrito aqui para ficar destacado o assunto. Geralmente não precisa, mas não é proibido de usar de destacar o assunto. Né? O pronome, que é prezada senhora. O texto, que como a gente já leu anteriormente, ele precisa ser justificado. A palavra de despedida, ela precisa estar centralizada justamente com a assinatura de quem está enviando o documento. Né? A gente vai dar um enter aqui só para colocar a linhazinha de assinatura. Beleza. Outra coisa importante é a tabulação. A tabulação é quando a gente dá esse espaço aqui, ó. A tabulação ela precisa estar a cada parágrafo em 1,25. Como a gente sabe está em 1,25, a gente pode ver aqui na régua. Bem aqui onde está a setinha do mouse. É logo do lado nesse pontinho aqui do 1. Onde está 1,25. Depois de ter formatado todo o documento, a gente vai colocar ele em Time News, na fonte. Todo na fonte. Time News com tamanho padrão de 12 pt. E pá, tá formatado o nosso memorando. Como a gente viu, o memorando ele não precisa ser algo complicado, ele tem que ser simples, tanto na sua fabricação quanto na sua leitura, né, na sua compreensão. Então é por isso, olha, o texto ele é muito breve, ele tem 4 linhas, pode ser um texto até com 3 linhas, eu já vi texto com menos de linhas que isso, né, indicando que é um memorando, né. Um memorando, ele é um ofício comum, tanto o ofício externo quanto um ofício interno. Né? Mas quando nós falamos em memorando, vem automaticamente que é um documento, um ofício informativo interno de uma instituição. Beleza? Vocês entenderam bastante? Entenderam? Estão compreendendo? Tem alguma outra? Tem alguma dúvida? Senão vocês podem escrever aí no chat. Tá tudo certo? Beleza. Então a gente viu o memorando. Agora a gente vai ver o ofício. Né? O que é um ofício? Qual é a diferença do ofício? Pode sim, pode sim. Pode sim, Luciana. A gente pode dar um espaço aqui, ó. Mas só para questão de segurança, né, é bom a gente não deixar tanto espaço em documentos oficiais, que é para não ter aquele problema de falsificação ou alteração do documento. Com o avanço da tecnologia, fica muito fácil falsificar um documento. Então, até um tábio, deixa eu ver quantos tábios tem aqui.
Até 2 no máximo. Tudo bem? Não mais que isso. 2 no máximo. Porque aí, senão, se eu tiver muito espaço aqui, eu posso adicionar mais informações aqui. Mesmo impresso, dá para escanear o documento e colocar uma imagem de texto por cima. Pode ficar até 2 enter no máximo, não mais que isso. Alguma outra dúvida? O nome, esqueci de dizer, o nome de quem está emitindo aqui na assinatura, ele precisa estar maiúsculo. E embaixo, o departamento dele. Aqui, por exemplo, eu poderia colocar o CPF, né, o CPF aqui, ou um número de profissão, poderia colocar aqui, né? E aí ficaria ainda mais elegante e mais verídico, né? Isso aqui é uma imagenzinha, tá? Vocês ignoram esse negócio em vermelho, é o nome da empresa. Geralmente ele já vem pronto. Tá? Isso aqui não foi erro de digitação. Estava mal agrupado. Então vocês geralmente vão utilizar bastante esse documento, tá bom? Para qualquer comunicação interna de uma instituição pública ou privada, é utilizado um memorando. Vamos utilizar outro documento aqui. Beleza, agora é o ofício, né? Tá, só para não confundir com tanta informação. Qual é a diferença de um memorando para um ofício? Quando a gente fala em memorando e ofício, praticamente, né, tem um nome ali. Né, pode ser, tipo, hoje. Tá dando eco, eu acho, com o meu celular. Enfim. A diferença de um ofício para um memorando é que um ofício ele é utilizado para informar de forma externa da instituição. Então, por exemplo, tu é um gerente e quer comunicar um funcionário sobre alguma outra informação, tu vai usar um memorando. Né? Mas se tu quer utilizar para comunicação externa da instituição pública, tu vai usar um ofício. Então, um ofício é um nome comumente utilizado para solicitar, reivindicar, notificar ou comunicar formalmente sobre determinado tema. Né? Por exemplo, fui aprovado na Universidade Federal do Amazonas. E a Universidade Federal do Amazonas, ela quer te comunicar que tu foi aprovado. Então, ela vai te enviar um ofício dizendo que tu foi aprovado na Universidade Federal do Amazonas. Então, um ofício ele é utilizado por servidores e funcionários da administração pública. Né? Trata-se de um documento emitido por universidades, governos, prefeituras, suas secretarias de órgãos ou tribunais e outros departamentos do Estado. Né? Por exemplo, Itacoatiara vai comunicar aos cidadãos que vai estar tudo suspenso. Geralmente é utilizado um decreto, decretado. Mas se ela, por exemplo, Itacoatiara quer me notificar de algo, então ela vai me enviar um ofício me explicando a situação. Então, o termo ofício, ele vem da palavra oficial. Por este motivo que o documento ele é formal. Né? Então, porque ele oficializa um ato. Então, o que é um ofício? Novamente, um ofício é uma modalidade de comunicação oficial trocada entre a autoridade do serviço público. Esse gênero tem por finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da administração pública entre si. E também entre órgãos públicos e particulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. Se a UFAM quer, sei lá, comunicar alguma coisa para o EA, ela vai utilizar um ofício. Né? São 2 órgãos públicos, então não tem por que usar um memorando.
Então, ela utiliza um ofício. Então, como fazer um ofício? Né? Essa estrutura que a gente passa aqui é basicamente utilizada em todos os documentos oficiais. Né? Todo documento oficial ele precisa ser claro, já que se trata de um documento oficial, ele não pode ter ambiguidade, ele precisa ter uma aparência agradável, né? Assim, não só de forma agradável, ele precisa ser organizado, sem sujeira, sem papel sujo, sem mancha de café, sem mancha de dedo, sem borrão, sem rasura, né? A impressão tem que ser de qualidade, não pode estar toda manchada. Então, quando vocês, se algum dia vocês precisarem enviar algum ofício, né, vocês procuram a melhor impressora que vocês têm para imprimir, para ele ficar de forma melhor possível, né? Mais formal possível. Porque existem também aquelas impressoras que sujam um documento, né? A gente entende, foi impressão, foi a impressora, mas se tiver a opção de utilizar uma impressora melhor para isso, não tem por que dispensar. A linguagem precisa ser culta, né? Ela precisa ser formal, mas ela também não precisa ser redundante. Então, a linguagem utilizada ela precisa informar as informações necessárias, ela precisa ali estar no impessoal, não pode ser na primeira pessoa, não pode se envolver no texto, não pode também aplicar sentimentalismo e etc. Então, é sempre bom a gente escrever de forma simples, né? Mas sempre respeitando a gramática da língua brasileira. Então, como fazer? Aquela estrutura novamente. O timbre, o vocativo impessoal, né? Que é quando a gente se refere às pessoas, né? Prezados, senhores, claro, caro cliente, senhor diretor e etc. Né? O cumprimento cordialmente. É a mesma estrutura do memorando. A diferença é que ele é utilizado para informações externas, né? Para uso externo do órgão. Aqui precisa ter o número, precisa ter a cidade, precisa ter o destinatário e precisa ter o pronome de tratamento, né? Para indicar a pessoa, precisa ter o texto, precisa ter assinatura. E esse é a formatação do ofício. Né? É a mesma formatação e as mesmas características usadas. A diferença, como eu disse, ressaltando, é que é para uso externo da universidade, da instituição. Tá aqui, esse é um ofício. Sem problema, Luciana, acontece. Quer que eu repita, Juliana? Quer que eu repita a explicação? Desde onde tu não conseguiu ouvir? Vou voltar aqui. Aí tu vai me dizendo o que eu preciso explicar, tá bom? Eu vou recapitular tudo, o ofício, pra gente chegar bem rapidinho. Tá, então um ofício. Né? Um ofício, a diferença de um ofício para um memorando, como a gente já viu anteriormente o memorando, é que o ofício ele é utilizado para uso externo da instituição. Por exemplo, o memorando a gente utiliza quando a gente quer comunicar alguém da nossa empresa, da nossa universidade, do nosso órgão onde a gente trabalha ou estuda. O ofício é quando a gente quer notificar alguma persona externa, algum órgão externo. Por exemplo, o FAM quer notificar ao EA de que... Sim, Thaís. Então, a UFAM quer notificar o EA de alguma coisa. Então, a UFAM e a UEA são instituições públicas distintas, ou seja, elas são separadas, elas não são uma só. Então, ela não vai utilizar um memorando, ela vai utilizar um ofício, né? Um ofício externo.
Tanto o memorando também tem o nome de ofício, né? Mas a gente utiliza normalmente ali as palavras antigas. Né? Tá entendendo, Juliana? Novamente, um ofício ele é utilizado por administração pública, né? Uma pessoa comum, ela não vai fazer um ofício, tipo, preciso explicar, preciso comunicar o EA. Eu não vou elaborar um ofício, eu não sou uma pessoa pública. Né? Mas, se eu trabalhar em uma instituição pública, eu posso utilizar um ofício. Recapitulando a palavra ofício, a palavra ofício, ela vem da palavra oficial, então é por isso que um ofício ele precisa ser formal, sempre formal, nunca de outra forma, e porque é um documento que busca formalizar alguma ação. Então, o ofício ela tem uma modalidade de comunicação trocada entre autoridades de serviço público. Geralmente, uma pessoa comum pode receber um ofício tá, sem problema nenhum, mas comumente é utilizado entre autoridades de serviço público. Né? Essa é a estrutura utilizada praticamente em todo documento oficial. Nenhum documento oficial ele precisa ter uma linguagem redundante, nenhum documento precisa estar manchado de café, sujo, com rasura, com qualquer outra coisa que possa trazer uma aparência ruim para aquele documento. Todo texto utilizado em documento oficial ele precisa ser claro, objetivo e mais direto possível. Entretanto, ele com uma sutileza, entende? Não pode ser escrito de forma grosseira. Tem que ser escrito de forma sutil, direta e objetiva, sem redundância, sem ambiguidade. Então, essa estrutura do ofício é a mesma estrutura do memorando, não muda. Ele precisa ter um timbre, ele precisa ser tratado as pessoas de forma impessoal, as abreviações de nome que elas precisam, né? Por exemplo, Vossa Senhora, Vossa Excelentíssimo, Vossa Excelência, Senhor, Senhora, Senhorita, e etc. A gente vai ter uma aula, a última aula vai ser só sobre abreviações de pronomes de tratamento. E a despedida também é em tom amigável, né? E a estrutura, número, cidade, data, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Vai ficar mais fácil. Tá aqui, ó. Um ofício, ele tem a mesma estrutura do memorando. A diferença, novamente, é que ele é para uso externo. Tem um texto, timbre, tem um brasão, tem um número do ofício para estar registrado, tem a data, tem o destinatário. A diferença é que o ofício ele já não tem ali escrito o emissor. O emissor geralmente já é um órgão público que está lá no texto do timbre, lá no cabeçalho. Então, do memorando, onde está escrito destinatário, é ter um emissor e embaixo o destinatário. O memorando não tem isso, ele já tem o destinatário e o órgão que está emitindo esse documento já está sendo emitido pelo órgão público, pelo Poder Executivo. E aí a assinatura de quem elaborou aquele órgão. Vou mostrar isso quando a gente estiver formatando o texto. Essa é a diferença, eu já ressaltei ele várias vezes. Tá, vamos lá na prática, eu vou apresentar aqui. A gente tem 10 minutos, 7 minutos é mais que o suficiente. Tá aqui ó, o nosso texto. Aqui, como eu disse, é o timbre. O timbre ele já vai aqui para cima. Só botar essa imagem mais para cá. Ó, o
o cabeçalho aqui, todo ele precisa ser em negrito, tá? Já é diferente, porque aqui já é um órgão público. Aqui eu vou explicar aquela paradinha do... Vou botar essa linha inicial para diferenciar. Tá aqui, o tamanho padrão do brasão é o mesmo também, ó, altura 2 centímetros. 2,5 a largura. Tá aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui que eu selecionei? Isso aqui é o destinatário. Quem é o emissor desse documento? É o poder público aqui, é o poder executivo, a Universidade Federal do Centro-Oeste. Essa já é o emissor, porque é um documento oficial público, então ele é tratado por instituições públicas. Então ele já é o emissor do documento, não precisa ter o destinatário. Isso aqui é um número do ofício, isso aqui é a data e o local, ele é alinhado à direita. Isso aqui é o destinatário, de quem está recebendo. O assunto, novamente, a gente pode botar em negrito, sem problema nenhum. E aqui o pronome, né, a quem a gente se refere. Né? No caso, esse texto está sendo referido a um deputado. Né? Então, vem um texto que diz: ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos a vossa presença para convidá-lo a participar de uma reunião que será realizada no dia 20 de outubro de 2020, às 14 horas, na dependência da Universidade Federal do Centro-Oeste. Né? Um deputado, ele é uma pessoa física, só que ele ocupa um cargo público. Então, ele não pertence, o deputado não pertence à Universidade do Centro-Oeste. Então, a universidade está fazendo um convite a ele, né, já que ele não é uma pessoa interna, ele é uma pessoa externa, através de um ofício. Aí não se usaria um memorando. Né? Anteciosamente, né, até aqui, o segundo parágrafo. Vamos ler. Na reunião, iremos apresentar uma proposta para a implantação de um sistema de coleta e tratamento de esgotos. Por se tratar de um assunto de significativo interseção para a saúde pública, ao evitar o risco de contaminação e transmissão de doenças, a vossa participação e contribuição serão de muita importância, pelo que desde já contamos com a sua presença. Então, o primeiro parágrafo disse que informou a data, a hora, o local e disse que era um convite ao deputado. Né? O segundo parágrafo, ele informou sobre o que se trata a reunião. Então, a gente pode utilizar mais de um parágrafo para isso. A tabulação é também de 1,25, é a mesma formatação, só mudou algumas coisas. Ele é justificado, ou seja, ele é bem alinhadinho. O centro aqui, anteciosamente, fica no centro. Né? A gente poderia dar mais um parágrafo, mas já basta. E quem é o assinante disso? Né? Diferente do memorando, a gente tinha ali um emissor. Né? O emissor aqui já é o próprio poder público, aqui, ó, a Universidade Federal do Centro-Oeste, né? Uma universidade pública. E aí quem elaborou o documento precisa assinar, né? Que é para mostrar que é formal. Então, toda a fonte desse texto, ela precisa estar em Time News, de tamanho 12. Selecionar aqui tudo. E
E é isso. Essa é a formatação do texto. Deixa eu dar assim um enterzinho aqui. Pá. E essa é a formatação do texto. Vocês entenderam bem? Tem alguma dúvida? Tem alguma coisa que queiram falar? Esses documentos eles vão estar todos disponíveis para vocês elaborarem, praticarem na casa de vocês lá no nosso Google Sala de Aula. No mais, era somente isso mesmo na aula de hoje. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma coisa faltando? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Muito obrigado, Valdete. Muito obrigado, Luciano.